Olá, pessoal, boa tarde. Então, a aula de hoje, como eu já havia comentado no anterior, né, nós estamos dando sequência aos diferentes sistemas de irrigação, né? Na aula anterior foi falado como é que é, então, o sistema de irrigação por aspersão. E, então, nessa aula nós vamos ver os sistemas que compõem, perdão, os componentes, né, desse sistema de irrigação, certo? Então, o primeiro e o principal deles, né, são os aspersores. São as peças principais do sistema e eles têm como objetivo, então, distribuir a água no terreno, né, para que se assemelhe, então, a uma forma de chuva, né, que é a característica do sistema de aspersão. Na maioria dos sistemas de irrigação, esses aspersores, né, como a gente já viu, algumas imagens, inclusive, eles são aspersores rotativos, dando um giro completo de 360 graus, ou também tem alguns que são do tipo setorial, que não irrigam, né, não dão um giro completo. Pode ser 90 graus, né, pode ser menor. Só vocês podem ver aqui nessa imagem, então, né, os de 360 graus, eles, né, a faixa de irrigação será um círculo. Temos outros, por exemplo, de 180 graus, que é um semicírculo. E tem, inclusive, outros, né, que eles, né, fazem um ângulo de 90 graus ali, de como é que é a irrigação deles, certo? Então, de que é composto, né? Tem também duas formas, né? Tem alguns que que tem apenas um bocal, então é por aqui que ele sai a água, certo? E aqui, então, é onde, como se tivesse esse aparato que cortasse essa água, né? Fazendo, então, formando as gotas, né? E tem outros, então, que são de dois bocais, certo? Isso tem dois locais, que é aonde, então, vai sair a água. Entendido? Oi, Fernando, eu já iniciei a aula, certo? Daí vamos dando continuidade, tô dando continuidade à aula que tu entrou agora, mas daí essa partezinha inicial, estou recém no segundo slide, certo? Tu pode ver no início da gravação depois, certo? Então, dando os aspersores, né? Os aspersores, eles disponíveis no mercado, eles são classificados em 4 grupos, segundo a pressão de serviço deles. O que é a pressão de serviço? A pressão de serviço é a pressão que eles trabalham. De maneira geral, se eu tiver uma maior pressão, é porque a água vai chegar mais longe, entende? Então, os primeiros deles são os aspersores de pressão de serviço muito baixa. Então, são aqueles que a pressão varia de 4 a 10 metros de coluna de água. A gente já vou explicar como é que se funciona esses metros de coluna de água. E o raio de alcance deles, né, são geralmente bastante pequenos, vale ali 2, 3 metros, mais ou menos, né? E é o característico daqueles aspersores de jardim para irrigação de gramado. Então, né, eles trabalham numa baixa faixa de pressão e o raio de alcance é bastante baixo. O que eu me referia, então, de como é que é essa questão, então, né, dos metros de coluna d'água. Para vocês, né, conceituando, a pressão é uma força aplicada sobre uma área. Então, se aplicar uma forte pressão de água, né, a água ela vai chegar mais longe, certo? E é então essa medida que a gente usa em hidráulica como medida de pressão. 1 metro de coluna de água equivale à pressão que uma quantidade faz
de água em 1 metro de altura. Então, para vocês entenderem isso aqui, ó, né? Por exemplo, se eu tenho uma pressão de 10 MCAs, de 10 metros de coluna de água, é como se aqui, né, eu tivesse uma pressão exercida por exemplo, uma caixa d'água que estivesse a 10 níveis, a 10. Peraí, que tu colocou uma coisa no site, deixa eu ver aqui. Tá, tu e a Mari estão assistindo, tá perfeito, tá. Eu já iniciei a aula dela, tá gravando, tá? Daí então vai faltar o pedacinho inicial que eu tinha dado já 13h30, e daí eu iniciei a aula, certo? Mas aí vocês podem ver o período inicial. Eu só não vou começar de novo, porque senão a gravação vai ficar, né, repetitiva, certo? Então, a pressão de 10 metros de coluna d'água é como se eu tivesse, então, a pressão a uma altura, nesse ponto aqui, né, de 10 metros acima deste nível aqui. Daí vocês imaginem, se essa caixa d'água estivesse numa altura maior ainda, ela ia ter uma maior pressão aqui nesse local, certo? Então, bem fácil de entender isso. A gente vai ver que vai chegar alguns que a pressão vai ser de 80 metros de coluna d'água. Então, como se eu tivesse uma caixa de água a 80 metros. Então, uma pressão bastante considerável, certo? Já os aspersores, então, aqueles eram aspersores de serviço muito baixo. Agora nós vamos ver os aspersores com pressão de serviço baixa. Então, esse aqui é como se a coluna de água estivesse entre 10 a 20 MCAs, né? Muito superior ao outro que era de 4 a 10, certo? Então, esses aqui eles já vão alcançar entre 6 a 12 metros, mais ou menos, né? E esses aqui também não é uma pressão tão alta como a gente vai ver que tem os posteriores, né? Eles são usados, por exemplo, para irrigar embaixo da copa do pomar, né? Então, vou ter como eles não chegam numa distância muito alta, eu vou ter que ter uma maior quantidade desses aspersores por área, certo? Para eu poder irrigar toda a minha área. Então, quanto menor, né, o raio de alcance deles, mais aspersores eu vou precisar por área, para eles estarem, então, irrigando toda a área que eu desejo, que é o meu objetivo de irrigação, certo? Então, esse aqui é um exemplo, né? Ele é assim, mais ou menos, da subcopa do pomar. Pressão de serviço muito baixo, certo? Já os aspersores com pressão de serviço média, eles são aqueles que irrigam, que têm uma pressão de 20 a 40 metros de coluna de água. Então, bem mais uma pressão de serviço deles. Se tem pressão, eles têm um raio de alcance maior, né? Que ficou ali entre 12 e 36 metros. Esse aí, então, já é uma irrigação, né? Ele tem um raio de alcance, uma área irrigada muito maior do que os anteriores. Esse é o tipo mais utilizado, porque ele se adapta, né, geralmente, a maior número de solos e de culturas, né? Possivelmente, né, quando você tiver uma horta de produção comercial, uma lavoura, né, ela vai ficar ali no mínimo de 12 a 36 metros, certo? É difícil, só se for uma horta, um jardim, por exemplo, aí ele não chega a ser tão extenso assim. É o tipo mais utilizado, então, como comentei, e esse aqui, então, os aspersores que possuem um ou dois bocais. Como eu comentei aqui, esse da imagem da esquerda deu bocal, e da imagem da direita ele possui dois bocais, ou seja, duas saídas de ar. Já o aspersor do tipo canhão, que então é o aspersor de pressão de serviço alta. Esse aqui, então, eles são conhecidos como gigantes ou canhões hidráulicos.
Então, eles têm pressão de 40 a 60 metros de coluna d'água. Então, imagina, né, uma coluna de água de 80 metros. Óbvio que ela vai chegar no bocal com uma pressão muito alta, certo? E tem um alcance em torno de 30 a 80 metros. Pessoal, esse aqui é aquele que nós vimos, por exemplo, lá na aula passada, quando eu estava explicando, né, os aspersores autopropelidos, que era aquele que ele estava irrigando, então, numa horta. Vocês lembram que a água ela chegava a uma distância bastante grande onde estava o aspersor, certo? Então, aquele lá, no caso, era desse tipo. São utilizados para irrigação de pastagens, de canas de açúcares, né? Ou até pode ser de um pomar, por exemplo, né? Ou de uma horta, só que com grandes extensões, né? Não é para um cultivos pequenos, certo? Então, vocês observam na imagem aqui, ele tem uma estrutura bem mais reforçada, né? E por aqui, então, que consegue sair essa água. Aqui já na segunda parte, então, é os acessórios, né? São os bocais, os canos que vão ser utilizados, certo? Esse aqui, então, é o aspersor, o acoplamento, perdão, deixa eu dar um zoom aqui para enxergarem melhor, né? O acoplamento do tipo rápido, o acoplamento rápido do dispersor, que serve, então, para ligar um cano ao outro. Daí nós vamos ter, então, o adaptador fêmea, que ele tem, então, ele é onde tem a parte que eu vou rosquear, o adaptador do tipo macho, que ainda, então, ele tem essa outra parte que é para se encaixar nesse aqui. Por exemplo, se eu tenho um cano, né, eu vou precisar desses adaptadores para que eu possa interligar um cano com o outro. Pessoal, uma questão muito importante, é sempre preferível, por exemplo, aqui é um conduto, né? Eu nunca posso fazer com que o sentido da água, ou é recomendável que o sentido da água vá de um cano maior para um menor. Ele sempre é indicado que ele vá do menor para o maior, vocês entendem? Porque esse aqui, ó, se a água viver, dando o exemplo desse aqui, certo? Desse aqui. Se a água vier desse lado, ele vai encontrar uma barreira aqui, porque esse cano ele é menor, essa tubulação, esse adaptador. Então, eu posso ter vazamentos aqui, certo? Já se ele vier do outro lado, a água, se ela entrar por aqui e sair por aqui, por esse outro lado aqui, a água ela não vai ter impedimentos, né? Já que esse aqui é menor, é maior que esse aqui, e eu não vou ter perigo de vazamentos, certo? Aqui nós temos o CAP tipo macho, o que, que vai acontecer? Por exemplo, se eu quero fechar uma tubulação, eu coloco, né? Eu rosqueio isso daqui, né? Eu vou girar ele e eu vou fechar aquela tubulação. A água vai vir aqui, vai vir para os outros canos que estão aqui, mas não vai sair nesse lado aqui. Curvas, né? Se eu precisar fazer curvas na minha tubulação, tem curva de 45, curva de 90, certo? Nós temos também derivação com os roscas, por exemplo, né? Eu posso colocar essa derivação, que daí a água vindo daqui, ela vai percorrer esse caminho aqui, né? E aqui eu vou engatar um outro cano, uma outra tubulação, percorrendo esse caminho aqui também, certo? Então eu vou dar uma derivação, eu vou dar dois caminhos para a água seguir, certo? Tem os registros, né? Então, o registro de esfera soldável e o registro de esfera roscável, que dá então o que é? Ele é um registro. Se eu deixar ele aberto, a água vai passar. Se eu deixar ele fechado, a água não irá passar. E é rosqueável por quê? Porque aqui eu posso então conectar uma derivação, uma outra tubulação, certo? Pessoal, um aspecto muito importante. Como saber se esse registro está aberto ou fechado? Sempre que a torneira estiver no mesmo sentido da tubulação, ele vai estar aberto. Então, no caso dessa imagem aqui, ele está aberto. Se ele estiver no sentido
contrário à torneira, essa parte mais longa da torneira estiver no sentido contrário, ela vai estar fechada, certo? E aqui também, então, vocês vão ter as juntas de borracha, que é para vedar uma tubulação, quando eu conecto uma tubulação com a outra. Bom, né? Agora vamos aos tipos de tubulações que tem. Então, no sistema de irrigação por aspersão, as tubulações ela tem uma importância muito grande, pois é através desses tubos que vai ser conduzida a água através dos aspersores, né? Como vocês viram, tem essas pressões aí super altas, né? Então, essas tubulações elas também têm que serem resistentes, porque senão vão acabar causando o rompimento dessas tubulações. Na sequência, a gente vai ver os diversos materiais que tem de tubulação, né? Podendo então ser de alumínio, de aço zincado, de aço galvanizado e PVC rígido. Pelo custo, né, menor, né, a PVC rígida é a mais utilizada. Mas também ela tem uma durabilidade também não tão grande, por exemplo, como uma de alumínio, certo? Mas o custo da de PVC rígido é bastante menor comparado a uma de alumínio, por exemplo, certo? Geralmente essas tubulações elas têm um comprimento padrão de 6 metros e aí o diâmetro, né, vai variar de 2 a 8 polegadas. Então aqui vocês vejam um exemplo de tubulações, né? O tubo de alumínio, ele tem um preço mais caro, né, mas uma durabilidade maior. Tubos de aço zincado e os tubos de PVCs, né? Aí vocês têm diversas marcas que tem aí no mercado. E esse acaba sendo o mais comum, que o pessoal mais usa. E esses mais também eles têm uma boa durabilidade, assim, esses mais modernos, se vocês pegarem uma marca boa, eles também são bastante duráveis, certo? Agora, o último aspecto que tem, né, é a motobomba ou a bomba. A bomba é que ela vai captar a água do reservatório. Pode ser uma caixa d'água, pode ser um açude, né, pode ser um rio, alguma coisa, né, de onde eu vou retirar a água para minha irrigação, né, e conduzi-la pela tubulação através dos aspersores, certo? Então, ela causa uma pressão e essa pressão também é que vai fazer com que a água saia pelo aspersor, certo? As mais utilizadas é esses modelinhos aqui que vocês já devem ter visto, né? Que é uma motobomba tipo centrífuga, certo? São as mais comuns e é que a gente vai acabar utilizando, certo? Eu vou colocar esse vídeo aqui, então, que é né, essas bombas, isso aqui deu um cavalo e é que ele vai usar aqui, que é a potência dela, que é o que a gente vai usar mais, ela é bem eficiente para diversos tamanhos de irrigação. Então, vamos passar um vídeo aqui para vocês observarem, em que ele mostra, então, todas as tubulações, certo? Para vocês verem, ficar mais fácil a visualização. Do canal Minha Arinha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, hoje o vídeo está muito interessante. Hoje nós vamos montar o nosso sistema de irrigação do Capim Tifton. E eu resolvi aqui, para facilitar o entendimento dos meus funcionários, para facilitar o meu entendimento e para facilitar o entendimento de vocês aí do canal, a gente resolveu montar uma maquete do projeto. Está aqui todo o material do projeto. Quero montar aqui para vocês e explicar passo a passo o que vai ser cada setor do projeto. Pessoal, antes do vídeo começar, quero que vocês confiram os produtos que a Minha Arinha Agrícola está comercializando. São mudas do BRS Capiaçu, mudas do BRS Curumi e mudas do Tifton. As mudas do Tifton, pessoal, vocês vão conseguir comprar com a gente a partir do mês de agosto, mas já podem fazer as encomendas, que a partir de agosto a gente entrega. Então, mudas do BRS Capiaçu, mudas do BRS Curumi e mudas do Capim Tifton.
pessoal, tá aqui o esquema da montagem do meu sistema de irrigação do Capim Tifton. Com essa mesma bomba, eu vou fazer gotejamento no Capiaçu e também vou fazer aspersão no Capim BRS Curumim. Então se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Essa motobomba aqui é a minha motobomba, é a motobomba reserva, né? A minha principal tá ali montada no campo, ela já está funcionando. Essa aqui é a minha bomba de reserva e estou usando ela para fazer essas demonstrações para vocês. O vídeo da montagem dessa motobomba foi o vídeo anterior, então vá lá no nosso canal e olhe lá o vídeo completo da montagem dessa motobomba. É uma motobomba da Schneider, que eu ensino a montar desde a válvula até essa curva com o bujão. Tá todinho lá, o passo a passo. É um vídeo lá bem interessante. Pessoal, aqui no meu sistema, a minha tubulação principal, que é a tubulação que envia água para o plantio, ela é de 75 milímetros. Não deu para mostrar aqui para vocês, porque os canos eram muito grossos e não tinha necessidade de serrar aqui. Porque o que eu quero mostrar para vocês mesmo é essa maquete hoje, tá ok? Então vamos lá. Essa aqui é a minha tubulação principal, que é a tubulação que leva a água para o plantio. Aqui na minha área, essa tubulação ela é de 95 metros, da bomba até chegar nesse ponto onde os aspersores vão receber a água. Essa tubulação aqui, quanto mais grossa você usar, já que é um transporte de água para longa distância, menos perda de carga você vai ter. Então você vai ter um maior rendimento de trabalho da sua motobomba. Ela vai funcionar sem ter muita perda de carga. Então eu uso 75 milímetros aqui. Com essa motobomba, eu vou irrigar aqui a minha chácara todinha, pessoal. A chácara tem 3 hectares, então ela está dimensionada para irrigar os meus 3 hectares. Por aspersão, por microaspersão e por gotejamento. Eu vou gravar todos os processos de montagem, tanto da aspersão, quanto dos gotejamentos, quanto das microaspersões. Saindo da minha tubulação de recalque, né, que eu posso enviar aqui para vários setores, né, essa aqui está sendo enviada para o setor do Tifton. Eu posso enviar para o setor do Capiaçu, posso enviar para o setor do Curumim, posso enviar para o setor de uma horta, posso enviar para o setor de uma frutífera, ok? Então, não tem segredo. Daqui você consegue derivar para vários setores. Essa aqui é a derivação para o Capim Tifton. Chegando na área, né, chega com canos de 75 milímetros. Chegando na área, a minha linha principal, que são esses 2 canos aqui, elas são de 50 milímetros. Daqui, ela recebe para jogar para essa linha lateral, transfere para outra linha lateral e que transfere para outra linha lateral. Né? São 3 linhas, uma nessa borda, outra na borda de lá e outra no meio. A distância entre as linhas laterais aqui são de 12 metros, pessoal. Dessa para essa tem 12 metros e dessa para outra lá tem 12 metros, com tubulação de 50 milímetros. Só lembrando, pessoal, que essa maquete aqui, ela está na escala de 1 para 20. Cada pessoa aqui, de um para o outro, tem 60 centímetros entre um para o outro. Só que no campo vai ficar com 12 metros. 12 metros entre fileiras, entre linhas laterais e 12 metros entre as espessores. A minha linha lateral, ela vai ter a tubulação de 25 milímetros. A tubulação de 25 milímetros com 6 aspersores cada linha lateral. A subida do aspersor também é com 25 milímetros, que vai receber aqui o aspersor setorial. Esses aspersores daqui do lado de fora, eles são setoriais. Eles vão irrigar só da linha para dentro do plantio, né? Certo? Não vai cair água daqui para fora. Os das bordas, né? Essas bordas aqui, eles não jogam água para fora do plantio, só para dentro. E esses 4 aqui do meio, 1, 2, 3, 4, eles são aspersores de giro completo. E eles vão fazer esse giro de 360 graus. Faz isso. Já esse aspersor aqui, ele vai girar. Faz isso e volta. Faz isso e volta. Faz isso e volta. Então vai molhar só para dentro. Essa minha motobomba, pessoal, ela vai funcionar girando esses 18 aspersores. São 4 aspersores de giro de 360 graus e 14 aspersores setoriais. É uma bombinha de um cavalo da Schneider girando aí os 18 aspersores do Capim Tifton, que vai ser uma área de 60 metros de comprimento por 24 metros de largura.
Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Certo, pessoal. Então, não sei se vocês conseguiram ver ali, mas para que servem, então, as derivações, né? As derivações servem ali onde ele conecta o aspersor, né? Então, ela divide o fluxo de água. Outro aspecto importante que ele comentou ali, né? Eu sempre tenho que estar com um cano de maior calibre e depois ir diminuindo esse calibre nas linhas. Eu não posso ter esse aqui, por exemplo, bem fininho e aqui os bem grossos. Não, não dá, porque daí a água vai acabar perdendo pressão e não vai ter força, né, para girar, não vai ter pressão para girar os aspersores, certo? Outra coisa que ele comentou ali, para que servem os aspersores setoriais? Que são aqueles, então, que não dão os 360 graus, né? Porque para que eu vou irrigar aqui a parte de fora, se eu só tenho a parte de dentro plantada? Não tem necessidade, né? Eu vou estar gastando água. Então, geralmente, esses setoriais, eles ficam aqui mais nas bordaduras, enquanto que os outros, né, os de giro completo, ficam aqui no meio, certo? Bom, então esse daqui foi o vídeo, né? Então, dá para vocês verem ali as tubulações, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma questão, né? Isso é para aspersão. Depois nós vamos ver para gotejamento, são outros aparelhos, outras coisas, deve ter filtros, etc. Certo? Bom, então esse foi o primeiro vídeo. Agora o segundo vídeo, então, né? Ele também vai dar aí algumas explicações sobre o sistema de irrigação por aspersão, certo? Pessoal, bom, vamos então a mais uma aula do nosso curso de irrigação. Se você está chegando agora, dá uma olhada nos outros vídeos que estão no canal. A gente está fazendo um curso completo de irrigação. Então a gente vai entrar agora nas nossas aulas de dimensionamento, tá? Então se você quer aprender a dimensionar seu sistema, se você quer saber qual que é a bitola certa do tubo que você precisa usar no seu sistema de irrigação, se você quer saber a potência da bomba que você precisa no seu sistema de irrigação, tá? Esse vídeo vai ser muito útil para você. Tá bom? Não só esse vídeo, como a série de vídeos que a gente vai estar fazendo aí. Então vamos lá. O que é o dimensionamento do sistema? Então o dimensionamento do sistema nada mais é do que das dimensões do sistema, ou seja, a gente vai descobrir qual que é a bitola da tubulação que a gente vai estar trabalhando, qual que é a ideal, né? Como é que a gente dimensiona a nossa bomba, tá bom? Também a forma como é que a gente dispõe os componentes da irrigação aí no sistema, né? As tubulações, os aspersores, tá bom? E isso envolve uma série de etapas, tá? Desde a coleta de dados, né? E isso vai ser importante para a gente dimensionar o sistema. Aí a gente vai trabalhar com os emissores, né? Dimensionamento das linhas, das derivadas, da adutora, bombeamento, filtragem, tá bom? Então vamos lá. Então, no dimensionamento, a gente trabalha do fim para o começo, né? Ou seja, a gente trabalha dos emissores para o bombeamento, né? Então, o que seria um sistema de irrigação? Bom, a gente quer jogar água nas plantas, né? A gente quer irrigar as plantas. Então, a gente precisa de um componente que vai fazer essa distribuição da água. Esses são os emissores, tá? Então, quando a gente fala aspersor ele é um tipo específico de emissor. Um gotejador é outro tipo, né? Um microaspersor é outro tipo. Então, emissor é um termo genérico, que abrange todo mundo aí. Então, a gente tem desde aí de microaspersores, gotejadores, canhões hidráulicos, tá bom? E assim por diante. Bom, a gente precisa levar água até as nossas tubulações, até os nossos emissores, né? E é para isso que servem as tubulações e as conexões, tá? Então a gente tem que se acostumar aí com a variedade, a gente tem que entender a variedade de tubulações aí que tem no mercado, né? Existe uma linha para cada aplicação, tá?
O que a gente vai mais utilizar? Tubo de PVC de linha fixa, da linha fixa, azul, tá? Mas a gente tem aí desde microtubos, polietileno, mangueira de polietileno, de baixa densidade, média densidade, alta densidade, linhas móveis, tá? Que são desmontáveis, você não precisa soldar elas, beleza? Todos esses componentes que a gente está passando aqui, eles vão gerar uma perda de carga no nosso sistema, tá? Então, por isso que é importante a gente ter noção de todos os componentes que tem no nosso sistema, porque a gente vai ter que calcular a perda de carga neles, tá bom? Para a gente depois, lá no fim, descobrir qual que é a bomba ideal que a gente vai estar utilizando, tá bom? Qual que é a potência da nossa bomba e qual também é o modelo de bomba. Então, a gente tem as válvulas, né? Os cavaletes. Então, o que é um cavalete? Nada mais é do que uma montagem onde você tem a válvula, você tem válvulas antivácuo, né, que são as ventosas, você pode ter manômetros, é onde você vai estar abrindo os registros ali para você irrigar uma certa área. Então a gente utiliza esses componentes, a gente pode usar também filtros, tá? A gente tem que calcular a perda de carga no cavalete também. Sistema de bombeamento, tá? Que envolve não só a bomba, mas envolve também uma série de conexões, tá bom? Sistemas de filtragem, que também vão estar juntos com o bombeamento. Sistemas de filtragem, eles também vão gerar uma perda de carga, tá bom? A gente vai ter uma aula só sobre filtragem. A gente vai descobrir como é que calcula a perda de carga, beleza? Reservatórios, né? Então a gente tem uns reservatórios aí que é da onde a gente vai armazenar água, da onde a gente vai estar retirando essa água e distribuindo para o nosso sistema. Então agora que a gente entendeu os componentes do sistema de irrigação, vamos entender como é que é a arquitetura do sistema, como é que a gente distribui isso aí. Então, pessoal, essa é a arquitetura básica de um sistema de irrigação, tá? Vamos entender melhor. Nós temos os aspersores, aqui no caso são os aspersores, né? Mas aí nós temos os emissores, tá? Nós temos a linha lateral, ou somente linha, que é onde os emissores eles vão estar instalados. Nós temos as linhas derivadas, que é a linha de tubulação que vai ligar as diversas linhas do sistema de irrigação, tá? A gente chama de derivada. E nós temos a adutora. A adutora é que vai alimentar os ramais, as linhas derivadas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho essa adutora, né, o bombeamento alimentando essa adutora, que passa pelo cavalete. Tá? O cavalete ali é a central onde a gente vai ter o registro. Pode ser também uma válvula hidráulica, uma válvula elétrica. Tá? A água passa pelo cavalete, alimenta a derivada, que alimenta as linhas laterais e os aspersores, tá? Então, a adutora, ela vai alimentar todos os ramais do nosso sistema. Então, cada um desses aqui, ó, tá representando um ramal, no caso, tá? Para cada ramal, a gente tem um cavalete. Então, essa é só uma questão de nomenclatura mesmo, para vocês irem se acostumando, tá? Porque ao longo aí do curso, a gente vai estar se referindo ali a lateral, derivada, e é bom que a gente tenha em mente a mesma coisa, tá? Questão de já regra de dimensionamento, tá? Uma coisa bem prática. A gente tem duas formas de entrar, tanto na linha lateral quanto na derivada, tá? A gente pode entrar pela lateral da linha, como por exemplo neste ramal aqui, tá? Então eu tenho uma linha e a entrada do cavalete fica no começo da linha, e aí eu tenho a saída das laterais, ou eu posso fazer dessa seguinte forma, né? Que eu entro na linha derivada pelo meio. Eu coloco um T aqui e entro pelo meio, tá? Sempre que possível, a gente tem que entrar pelo meio. Beleza? Por quê? Porque a gente reduz a perda de carga, a gente reduz a vazão, a gente vai dividir a vazão em dois, né? Vai metade da vazão para cada lado. E aqui uma questão importante. No dimensionamento, na hora de dispor o nosso sistema, a gente tem que sempre... Ele tem que ser simétrico. Tá? Então, o sistema ele sempre tem que ser simétrico. Isso é uma regra de dimensionamento. Tem que ser o mais simétrico possível. Tá bom? Sempre entre pelo meio. Se for entrar pelo meio, tem que ser exatamente pelo meio. Tá? A gente pode também entrar pelo meio das linhas laterais e assim por diante. Então, para fechar nossa aula, de maneira resumida, como é que a gente dimensiona um sistema de irrigação? Então, primeiro passo, a gente faz uma coleta preliminar de dados, né? Cultura, tamanho da área, desnível, esse tipo de informação.
Segundo, aí a gente vai escolher o melhor emissor para aquela área. Por exemplo, um aspersor. Uma vez que a gente decidiu o aspersor, a gente vai desenhar esses aspersores, tá? Dispor eles na área, contar quantos aspersores tem, calcular a vazão do nosso sistema, qual que é a pressão, descobrir qual que é a pressão de trabalho do nosso sistema, tá? Calcular as perdas de carga durante todos os trechos do sistema, tá? Setorizar, ou seja, em quantos ramais a gente vai dividir esse sistema, né? Em quantas parcelas de irrigação a gente vai fazer, tá? Então a gente vai calcular as perdas de carga em todos os pontos desse sistema. Por fim, a gente vai escolher um filtro e escolher uma bomba, tá? Dimensionar uma bomba aí, descobrir a potência dela. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar dimensionando um sistema real, tá? Um caso real isso aqui. Eu peguei uma área só para a gente usar. Bom, ali depois ele começa a falar uma questão mais de dimensionamento, etc., que não é o objetivo da nossa aula de hoje, certo? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Por hoje era isso que tinha para apresentar. Bom, então, acho que está tudo bem. Então, se qualquer coisa, a aula também vai ficar gravada, né? Para o pessoal que não pôde assistir, certo? Então, até amanhã. Amanhã nós temos aula de olericultura. Né? Amanhã nós vamos fazer sobre a aula de olericultura, vai ser sobre propagação. Eu não gravei ainda, tá? Eu tô meio na correria, eu não gravei ainda a aula da semana passada. Mas daí amanhã a gente conversa melhor também né, que é a disciplina de olericultura, certo? Então, era isso. E até amanhã. Amanhã também a aula. Amanhã começamos a 1h, né? Certo? Então, até amanhã. Abraço.